Eu vou ir corrigindo. Dúvidas? Levantou a mão, falou alguma coisa, tá? Questionou alguma coisa no chat. E por acaso eu não vi, mas um colega que esteja com o microfone viu, interrompe, pode ficar bem à vontade para interromper, para eu conseguir falar com vocês no momento que acontecer a dúvida. Combinado? Mais uma coisa. Na semana que vem, daí, então, nós iniciaremos a nossa próxima... Ah, não. Semana que vem é a prova. Oxe, olha que louca, achando que estava terminando essa... Ó, a professora tá fora da casinha. Que acalma, professora. É verdade. Na outra semana, início de maio, nós vamos iniciar o novo conteúdo. Então, já anotem aí no trabalho, na caderno de vocês, no Word, né, nas anotações de vocês em relação à nossa disciplina, que vocês precisam baixar o CPC 00 para o nosso próximo semestre, tá? Baixar o CPC 00. O que é isso? Digita lá no Google, CPC 00, baixar, né? CPC 00, download CPC 00, para vocês já irem se aproximando, tendo uma interação com esse documento. Então, eu não vou postar lá para vocês por hora, né? Eu quero que vocês busquem conseguir baixar este documento. Quem tiver dúvidas, quem tiver alguma dificuldade, pode me contatar, pode pedir para mim que eu auxilio, tá? Mas já fica aí de tarefinha de casa para a nossa primeira semana aí de maio, que nós voltamos às aulas normais. Normais, que eu digo, né, sem prova. Primeiro, segundo bimestre. E quem sabe até presencial, né, galera? Vocês tiveram alguma situação de questionamento sobre voltar à aula presencial? Como é que foi? Não sei. Sim. E aí, como é que foi? Vocês sabem o resultado? Pelo que eu vi no site da FAG, eles postaram que não vão voltar porque foi feita uma pesquisa e tal, através dos formulários lá, e o povo respondeu que não quer voltar. Daí a mantenedora escolheu por não voltar por enquanto. Ah, entendido. Então, beleza. Então, vamos manter assim, né? Fazer o quê? Se vocês não querem voltar. Então, vamos lá. Galera, eu corrigi no próprio Word mesmo, tá? Vocês vão visualizar aí que eu corrigi no Word, porque eu tô com o meu Note, sei lá, eu acho que eu tive um problema de vírus aí nele, e ele desativou alguns drives, daí agora ele não tá nem ligando. Aí eu fiz por aqui mesmo, pelo Word, aqui pelo computador do escritório, hoje à tarde, e, né, vou postar lá para vocês o gabarito no Word mesmo, tá? Vamos lá, então. A questão 1 é uma questão bem tranquila, né, ao meu ver lá, que pedia para vocês o seguinte: qual a diferença entre a sociedade anônima de capital aberto e a de capital fechado? Então, vocês têm que retomar aquilo que nós... Beleza, obrigada, tchau. Aquilo que nós vimos, né, lá nas nossas primeiras aulas. Nós falamos sobre os tipos de sociedade, sobre a Lei 6.404 e a 11.638. E vamos lá, falar um pouquinho de cada uma delas. E quando eu caracterizo a sociedade anônima de capital aberto, eu já vou trazer características que são diferentes, por exemplo, da sociedade anônima de capital fechado. Então, né, só para iniciar aí, fazer uma contextualização, as sociedades anônimas são sociedades de ações, lembram? E não de pessoas. Então, as pessoas que investem, né, nessas empresas, elas investem em ações, elas adquirem, elas detêm ações preferenciais ou ordinárias e respondem até o montante das ações que elas detêm, né, que elas compraram. Se houve ganho, se houve perda, é sobre isso que eles vão responder, né? Este é o risco desse investimento deles. Diferente de uma sociedade comum aí, uma LTDA, uma sociedade simples, que são sociedades feitas de pessoas, né? E cada uma das pessoas, cada um dos sócios, adquirem suas cotas. Tá? Então, a sociedade anônima, ela tem esse diferencial. Por isso que ela é anônima.
pessoas aí, de forma geral, podem investir nessas empresas. Tá? Então, eu não preciso, por exemplo, se eu invisto lá na Sociedade Anônima X, eu não preciso aprovar que o Douglas comece a investir nessa empresa também. Né? Eu invisto lá junto com a Isa. Aí eu e a Isa conversamos, será que a gente vai deixar o Douglas investir? Não cabe a nós deixar ou não. Essa sociedade é anônima e cada um investe porque pensa que essa empresa vai ter aí grande crescimento, grande desenvolvimento e o retorno sobre esse investimento vai ser maior, né, do que um outro investimento. Aí, então, vamos lá agora diferenciar os tipos de sociedades anônimas. Capital aberto. O que significa uma empresa de capital aberto? Uma empresa de capital aberto é aquele tipo de organização que negocia suas ações na Bolsa de Valores. A partir do momento que uma sociedade anônima, decide investir ações na Bolsa de Valores e a CVM aprova que essa empresa comece a investir, acontece a seguinte situação. Esta empresa de capital aberto, ela precisa ser fiscalizada e cumprir com algumas demandas em relação à CVM num prazo menor, mais curto. Então, por exemplo, uma empresa de capital aberto, ela precisa publicar para a CVM suas demonstrações financeiras, seu parecer da auditoria e seu parecer administrativo, né, da administração, a carta que a gente chama da administração, trimestralmente, para a CVM analisar se as demonstrações financeiras elas estão seguindo o mesmo fluxo, se não há nada aí que possa embasar ou então demonstrar uma possível fraude, uma possível situação de vantagem da empresa que possa vir a prejudicar os pequenos investidores, tá? Então, essa é a principal diferença. A sociedade anônima, ela negocia ações no mercado imobiliário para todos os tipos de investidores, aqueles que queiram investir nessa empresa por meio do mercado imobiliário, uma corretora, podem adquirir ações, tá? E com isso, ela tem que prestar mais informações à CVM, tá? Num período menor, mais curto, trimestralmente, beleza? Já a sociedade anônima de capital fechado, como esse tipo de sociedade aqui não negocia ações no mercado imobiliário, então não é que não é qualquer investidor que possa investir nessa empresa, mas que geralmente existem investidor convidados, né? Essa empresa aí, ela cria um projeto, cria um piloto dessa organização, desenvolve um plano dessa empresa e vende esse plano, né, vende esse investimentos aí para diversos investidores desta área, por exemplo, né, que trabalham mais nesse enfoque. Então, a empresa de capital fechado, ela capta recursos financeiros por meio de alguns investidores específicos, diferente da empresa de capital aberto, que capta recursos econômicos, né, recursos financeiros, por meio do mercado de capital para aqueles que queiram investir nessa empresa. Com isso, como não é captado recursos financeiros por meio da Bolsa de Valores, por meio de pequenos investidores, e sim entende-se que seja por meio de grandes investidores, este tipo de empresa, ela precisa também, né, publicar as suas demonstrações financeiras para a CVM, porém no período anual, uma vez ao ano, vai apresentar suas demonstrações financeiras, o parecer da administração e o parecer da auditoria. Bom, ambas empresas, tanto a capital aberto como a sociedade anônima, vão negociar ações ordinárias, ações preferenciais e etc. A única coisa é que existe mais de um tipo de ações ordinárias e apenas sociedades anônimas de capital fechado podem negociar mais de um tipo de ações ordinárias, tá? Se, a partir do momento que ela se torna capital aberto, ela precisa negociar ação ordinária de uma única forma, tá? Como aquela que dá o direito a voto, né, para aquele que adquiriu essa... Deixa eu abrir aqui só rapidinho.
para aquele que deu direito, aquele que dá direito a voto para essa empresa, dá direito a voto ao investidor sobre essa empresa, e é isso aí, somente isso. Beleza? Ficou claro aqui? Sim. Beleza, questão 2, então. Diferencie sociedade anônima da sociedade por cota de responsabilidade limitada. Ou então a nossa sociedade limitada, que nós chamamos, né? Então, essa aí eu acho que foi bem tranquila também, né? A sociedade anônima, como a gente viu, é uma sociedade feita por ações e não por pessoas, né? Se negocia ações nesse tipo de empresa e não cotas, tá? A sociedade, nesse tipo de sociedade, não existem sócios e sim investidores, acionistas, tá? Que são aqueles detentores das ações. E estes sócios e acionistas, eles respondem até o montante de suas ações, tá? Não vão responder por mais nada, não tem uma coisa chamada responsabilidade solidária por aquela organização. Zero responsabilidade solidária. Diferente. Mais uma coisa. A sociedade anônima, o seu ato constitutivo, né? O seu documento aí de constituição é o estatuto social. E quem delibera sobre as políticas financeiras, operacionais da empresa, o que vai ser feito, como vai ser dividido, por exemplo, os dividendos, se vai ser feito investimento de tal jeito ou de tal, se vai operar na produção de um determinado bem dentro da empresa, na empresa, no Brasil ou no exterior, quem vai deliberar sobre todas essas perspectivas é uma coisa chamada Assembleia Geral, junto com os seus sócios aí, né, seus sócios e sócios majoritários, sócios acionistas majoritários da organização. Beleza? Já, enquanto isso, a responsabilidade, a sociedade por cota de responsabilidade limitada é uma sociedade composta por pessoas. E cada uma dessas pessoas são denominadas sócios e tem uma participação nas cotas dessa empresa. Esta empresa tem a sua responsabilidade limitada até o capital social da organização. Então, em caso de endividamento, vai se liquidar primeiro todo o capital social da empresa, né, todos os bens que a organização tem, e se ainda houver necessidade, aí sim vai passar para o CPF dos sócios, tá? Porque os sócios deste tipo de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, eles têm uma coisa chamada responsabilidade solidária, né? Eles respondem subsidiariamente por aquela sociedade. Aquela sociedade, ela é composta por eles, foram eles, os sócios, que criaram, que assinaram, né? Assinei lá para constituir a vida essa empresa. Então, por isso que é neste sentido e tem essa diferença. O documento ato constitutivo de uma sociedade de cotas por responsabilidade limitada é o contrato social. Tá? E quem delibera sobre toda e qualquer atividade da empresa são os sócios. Geralmente, aquele que tem mais cotas da empresa é o que mais vai deliberar sobre quais serão as perspectivas da organização. Operacional, financeira, econômica, de investimento ou não. Beleza? Então, essas aí são as duas principais diferenças entre a sociedade anônima e a sociedade limitada. 3. O tardio desenvolvimento da contabilidade no Brasil se deu devido a alguns fatores. Assinale a afirmativa que indique algum destes fatores. Então, vamos lá. A. Grande desenvolvimento de sociedades por ações do país. Errado, né? Não estavam se desenvolvendo o mercado de capitais no Brasil, devido à falta de regulamentação para esse tipo de sociedade, e com isso colocando em risco os investimentos aí dos pequenos investidores. B. Influência positiva dos órgãos de classe em relação ao governo. Também não acontecia isso, né? O governo regulamentava totalmente todos os procedimentos, né? Toda a essência da contabilidade era regulamentada, ainda é por partes, pelo nosso governo. C. Variedade de instituições bancárias. Não, naquela época, o tardio desenvolvimento da contabilidade também se deu
porque os bancos, eles eram aí, de forma geral, apenas bancos públicos, né? E por fim, a D, pouca força e influência dos órgãos de classe em relação ao governo. Essa é a questão certa. Então, naquela época, nós tínhamos pouca, ou melhor dizendo, nenhuma força e influência sobre os nossos dos nossos órgãos de classe para com o governo, né? Nossa contabilidade era muito fraca e muito voltada aí à escrituração contábil. 4. Ah, pessoal, deixa eu falar aqui dessa 4. Eu não trouxe observância da prática, tá? Não escrevi aqui o conceito de cada um dos nossos princípios e nem trouxe objetivos escritos. Vocês têm isso aí no material, tem atividade, tem nos slides, então eu vou falar sobre cada um deles e já vou dando exemplo aqui na nossa conversa, na nossa fala, tá? Então, né, em relação a isso, aqui eu deixei bem simples aqui, só mesmo com a citação de cada um dos princípios, beleza? Mas acredito que a parte dos princípios também esteja bem zerinho na cabeça de vocês, né? Bem entendido na cabeça de vocês. Então, quais são os princípios contábeis? E traga exemplo da sua observância na prática. Então, vamos iniciar aí com os dois principais. Ah, isso até é uma coisa que eu queria comentar com vocês. Eu nem sei se eu comentei na nossa aula de princípios, mas quando eu fiz mestrado, alguns professores falaram que, hoje em dia, muitos teóricos, né, estudiosos da contabilidade, entendem os princípios contábeis como dois, né, os principais princípios, que seria o da entidade e o da continuidade. E, por fim, nós teríamos outros princípios de base, tá? Mas ainda, sobretudo, prevalece a ideia de que existem 6 princípios contábeis e que existem 2, né, que são base para que os demais sejam, de fato, aplicados aí na atividade, na prestação do serviço contábil. E os dois, então, né, base aí, os 2 princípios bases que são alicerces aí dos demais, trata-se do princípio da entidade e o princípio da continuidade. O princípio da entidade, ele prega o seguinte, que mesmo que, se eu sou dona, sou sócia única, ou com mais sócios aí, 2 ou mais sócios junto comigo nessa empresa, o meu patrimônio do meu CPF é diferente do patrimônio da minha empresa. São 2 patrimônios individualizados, diferentes um dos outros. E como eu sou sócia e, né, posso exercer função dentro dessa organização, eu também preciso receber. Eu preciso receber alguma coisa dessa entidade, senão eu não vou conseguir sobreviver com o meu patrimônio pessoa física, do meu CPF. Então, primeira coisa, a entidade, o princípio da entidade, não mistura os patrimônios. Cada patrimônio é individualizado. O patrimônio da empresa é uma coisa e tem sua autonomia, e o patrimônio do sócio é outra coisa e tem sua autonomia. De que forma haverá uma mistura, vamos dizer, ou uma relação entre um patrimônio e outro? Quando, por exemplo, a empresa dividir lucros, né, distribuir lucros, então parte dessa distribuição vai para o patrimônio do sócio, ou também, caso a empresa ou o sócio precisar fazer empréstimo um para o outro, aí sim, mas tudo questões bem operacionadas, né, bem desenvolvidas, para que ocorra, e não mistos patrimônios de forma na qual impossibilite as análises da empresa, impossibilite entender o que são gastos da organização e o que de fato são gastos da organização e o que são gastos dos sócios, tá? E quando eu sou uma sócia e trabalho nessa entidade, né, na empresa na qual eu comando e sou dona, eu preciso tirar uma coisa mensalmente que é chamada de prolabore, que é o salário dos sócios. Tá? Então, é deste salário que eu vou sobreviver, é desse salário que eu vou desenvolver aí, vou pagar minhas contas, fazer investimentos próprios para minha pessoa física, para minha família, enfim. Tá? Então, é algo diferente. Sempre pensar no patrimônio como individualizados.
O princípio da continuidade, ele prega que uma organização nunca é aberta com prazo determinado para sua baixa, né, para fechar suas portas. Então, sempre que eu abro uma organização, eu constituo uma empresa, eu sempre penso, eu sempre almejo que essa organização, ela vai ter crescimento, vai ter desenvolvimento econômico, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento social, rendendo o quê? Empregos na minha organização, desenvolvimento econômico para a empresa e para a sociedade na qual ela está inserida, porque por meio da remuneração dos colaboradores, por meio de captação de recursos bancários, por meio da compra de matéria-prima, de produtos, enfim, né, de fornecedores da região, então fazendo girar economicamente por meio das minhas atividades dessa organização. Então, é isso que o princípio da continuidade reflete. E nós visualizamos este princípio na prática toda vez que nós abrimos um contrato social e uma das cláusulas fala o seguinte, que essa empresa tem prazo indeterminado, né? Suas atividades têm prazo indeterminado. Dificilmente nós vamos constituir uma organização com prazo determinado, né? Para fechamento. O que acontece? Quais são os tipos de prazo determinado que nós verificamos em relação a uma empresa? A prestação de serviço de uma empresa para com outra, ou com um órgão público, ou então contratar colaboradores para um prazo determinado, como, por exemplo, lojas aí de roupa, né? Bem, de produtos em gerais, no final do ano, contratam aí para um período de um mês, 45 dias aí do Natal, do Ano Novo, por prazo determinado, colaboradores, mas não a empresa em si, ela como um todo, sua atividade como um todo, tem prazo um prazo determinado, um prazo de validade, vamos dizer assim. E sim, certos serviços prestados para certas empresas, ou até para o governo desta empresa, daí sim tem prazo determinado, tá? O princípio da oportunidade preza que aquele momento que ocorrer a transação, que ocorrer a compra, que ocorrer o pagamento, eu vou fazer o registro dessa operação, dessa transação. Então, saiu o dinheiro do meu bolso, eu vou registrar que saiu o dinheiro do meu caixa, tá? Ocorreu a entrada de um estoque na minha empresa, eu vou registrar a entrada de estoque na minha organização no momento no qual ela acontece, tá bom? Este é o princípio da oportunidade. O registro pelo valor original, ele preza que, se eu pago 5 mil em determinados bens aí da minha organização, estoque para minha organização, e 2 meses depois esse bem acaba valendo 10, 15 mil reais, eu preciso manter o valor pelo qual eu paguei nesse bem, que é o meu valor original, tá bom? E não atualizar esse valor conforme a demanda do mercado. Eu sempre vou colocar pelo valor, eu vou registrar pelo valor original. Foi o valor que saiu do meu caixa. Senão eu não tenho como fazer aí as minhas partidas dobradas, né? Como eu vou dizer assim, a minha contrapartida deste lançamento. Bom, trouxe aqui também o princípio 5, que é a atualização monetária, que é a situação que nós vivíamos na época na qual nós instituímos os princípios contábeis, né, que era uma época de muita inflação, então havia a necessidade de atualizar monetariamente aí os nossos bens, o nosso caixa, né, nosso banco, em relação, no final do dia, por exemplo, do início ao final do dia, aquele valor sofria aquela mercadoria, o valor que eu tinha em caixa, sofria muita inflação. Então, na época, era aplicada a atualização monetária. Não é mais hoje. Por enquanto, né, galera? Porque vamos de inflação aqui nesse país. Vamos lá, então. Próximo, 6. Princípio 6. Princípio da competência. O princípio da competência rege o seguinte, galera. Que se, por exemplo, eu fiz uma venda
para o Ricardo, no mês 4, né, de 2021, e ele vai me pagar uma entrada, agora no mês 4, e depois vai parcelar em 2 vezes, 30 e 60. O princípio da competência rege o seguinte, que eu vou desenvolver a nota com o valor cheio, né? Vou fazer o registro dessa venda com o valor cheio na competência na qual ocorreu o fato gerador, a venda, tá bom? E não cada vez que vai pingando dinheiro na minha conta, eu vou registrando, né? Aquela determinada receita. Não, eu vou fazer o registro pelo valor cheio na competência em que ocorreu a venda. A mesma situação em relação aos meus colaboradores, por exemplo, né? Eles trabalham todo mês 3 e eu vou pagá-los no mês 4, referente à competência do mês 3, após acabar o período, tá bom? Então, este é o princípio da competência e muito dificilmente nós utilizamos o princípio de caixa, né? Que a gente chama, o princípio de caixa aí, que é toda vez que pinga o dinheiro eu vou fazendo o meu lançamento na contabilidade. Porque eu preciso entender quais foram os meus pagamentos e recebimentos aí durante o mês, durante as competências. E, por fim, o princípio 7, que é o princípio da prudência. O princípio da prudência, ele prega o seguinte, pessoal, que, por exemplo, eu tenho lá na minha contabilidade contas a receber de 100 mil reais, por exemplo. Mas eu sei que a empresa, deixa eu pensar de quem aqui, da Ana. A empresa da Ana foi para falência, está sendo leiloado os bens daquela organização, mas nem terminou de pagar os colaboradores. Tá maior vucu-vucu. E a Ana me deve 20 mil reais há muito tempo. Então, de que forma que eu vou fazer o registro desse bem? Eu vou deixar lá na minha contabilidade esse direito que eu tenho, né, a receber de 100 mil? Não, por que não? Porque eu sei que desse total, provavelmente 20 mil eu não vou receber, né? Não, eu vou perder esse valor, tá? Então, eu vou sempre registrar pelo valor menor. Mesmo que eu tenha lá as minhas promissórias, tenho as minhas notas, os meus boletos, eu vou trazer aquilo ali para um valor mais real, tá? Por quê? Porque senão depois eu conto com esses 20 mil reais a mais, me preparo para receber esses 20 mil reais, faço investimento contando com esse dinheiro e no final do período vai me impactar de uma maneira negativa a minha saúde financeira da minha organização. Então, o princípio da prudência rege o seguinte, que os bens que eu não tiver certeza do valor que eles têm para a minha organização, eu vou sempre registrar eles com valor menor, tá? Quando for um bem. Agora, quando for um passivo, por exemplo, eu perdi uma ação judicial, uma ação aí para o governo ou para uma ação trabalhista, e eu não tenho certeza qual é o valor dessa ação, entre 5 ou 10 mil, eu sempre vou jogar pelo um valor maior nas minhas obrigações a pagar. Por quê? Porque caso essa obrigação for menor, eu vou estar preparado para aquele valor maior. Então, isso que me sobrar vai ser uma folga, vai ser na minha saúde financeira. Agora, se eu registrei por 5 e depois for 8, eu vou me apertar e novamente vai impactar de alguma forma lá o meu patrimônio, né? A minha saúde financeira da minha organização. Então, o princípio da prudência, ele rege o seguinte: quando for um bem que eu não tiver certeza do valor, eu sempre registrarei menor. Quando for um passivo que eu não tenho certeza do valor, eu sempre vou registrar ele com valor maior, evitando sustos financeiros no final do meu período. Beleza? Questão 5. Apresente 4 fatores que impulsionaram o desenvolvimento da contabilidade no Brasil. Acredito que esses aí também estejam fresquinhos na mente de vocês, né? Então, a promulgação da Lei 6.404 de 76, o desenvolvimento do mercado de capitais, a obrigatoriedade de auditoria em empresas de capital aberto,
A reforma bancária, possibilitando que houvesse demais bancos, meu Deus, gente, demais bancos privados meu Deus, me fugiu agora. Cooperativas? Cooperativas, obrigada. Cooperativas bancárias, né? Cooperativas de crédito, vindo se instituir no Brasil. E a contabilidade como ciência, então passou daquela contabilidade que era apenas técnica, né, para uma contabilidade mais científica, baseada em teorias, influenciada pela contabilidade norte-americana. Tá? 6. Explique sobre a importância da Lei 11.638 de 2007 para a contabilidade no Brasil. Então, vamos lá, pessoal. A Lei 11.638 de 2007, ela trouxe várias questões positivas para o desenvolvimento da contabilidade no Brasil. Mas, dentre elas, a Lei 11.638, ela veio com o intuito de internacionalizar as normas contábeis. Então, o Brasil, ele entrou no rol dos países que fazem parte da Comissão da Contabilidade Internacional, na qual preza-se para que os países que estão nessa comissão, eles tenham aí os padrões das demonstrações financeiras, normas para o desenvolvimento das demonstrações financeiras, para o desenvolvimento do parecer da auditoria, enfim, critérios em relação à contabilidade, eles sejam mais flexíveis, que eles prezem mais pela essência das operações contábeis. O que é a essência da operação contábil? A autonomia de analisar qual é a melhor forma de registrar determinados fatos, determinadas operações que acontecem numa empresa, buscando que as demonstrações financeiras realmente espelhem a verdade das organizações, aquilo que está ocorrendo de fato nas empresas, tá? Então, a Lei 11.638, ela trouxe para o Brasil maior autonomia em relação ao desenvolvimento dos serviços contábeis em todos os tipos de empresa. Com certeza, muito mais notório em grandes corporações do que em pequenas corporações, né? Do que em pequenas empresas, essa autonomia é mais notória. Porque, por exemplo, as grandes organizações, elas têm, antes da publicação das suas demonstrações financeiras, páginas e mais páginas de notas explicativas que frisam muito os nossos CPCs, tá? O nosso Comitê de Pronunciamentos Contábeis, as nossas normas brasileiras de contabilidade, que são adaptadas das normas internacionais de contabilidade. E frisam cada uma dessas normas e todas as operações na qual nós podemos escolher desenvolver determinadas transações. E já as empresas de pequeno porte não precisam ter toda esse arcabouço para publicar as demonstrações financeiras, tá? Mas sim, trouxe mais autonomia ao Brasil, né, em relação às nossas operações, às nossas atividades, porque hoje em dia nós temos a nossa Constituição, nós temos legislação sobre como devem ser feitos determinadas atividades, determinados registros, mas acima desses registros estão as normas brasileiras de contabilidade. Então, eu posso me embasar nos CPCs, tá? Para desenvolver aí operações, procedimentos na contabilidade, de transações que ocorrem na empresa que eu faço, por exemplo, a contabilidade ou que eu sou responsável. Então, dentre vários benefícios que a Lei 11.638 nos trouxe, em especial, trouxe mais autonomia ao contador, tá? Trazendo a contabilidade do Brasil para um mundo mais globalizado, no qual importa de verdade não cumprir apenas com obrigações acessórias, não cumprir apenas com obrigações para com o governo, e sim trazer informações coerentes, corretas, fidedignas para a tomada de decisão, né? Para desenvolvimento de planejamento, para planos de ações, para alcance, né? Consecuções aí de objetivos. Tá? 7. Quais são os tipos de sociedade no Brasil e
qual a diferença entre elas? Então, aqui, primeiro, sociedade anônimas. Então, eu já falei bastante das sociedades anônimas, né? Sociedade feita por ações, ato constitutivo é o estatuto social, quem delibera sobre todas as tomadas de decisões desse tipo de sociedade é a Assembleia Geral, diferente da nossa sociedade limitada, por exemplo, que é uma sociedade por cotas, e esse tipo de empresa desenvolve atividade comercial, atividade de produção, atividade de serviços, o seu ato constitutivo é o contrato social, o seu registro é feito na junta comercial, tá? E a responsabilidade é limitada até o capital social da organização, patrimônio da organização. E nós temos também a sociedade simples, que é uma sociedade na qual tem apenas uma atividade, pode ter apenas um KNAI. E esse KNAI expressa a atividade dos sócios. Então, por exemplo, todos nós, daqui 2 anos, 3 anos, vamos abrir o nosso escritório de contabilidade e nós vamos registrar uma sociedade simples, porque todos nós somos contadores e o objeto da nossa empresa é prestação de serviços contábeis, tá? E cada um de nós presta esse serviço, tem responsabilidade, porque nós somos contadores, tá? Então, a sociedade simples, ela é voltada apenas para uma sociedade de profissões regulamentadas, e sendo assim, pode ter apenas uma atividade e também apenas prestação de serviço. E o ato constitutivo desta empresa, o contrato social desta empresa, ele é registrado no cartório de pessoa jurídica. 8. Quais são os tipos de empresas individuais? Apenas uma pessoa. E qual a diferença entre elas? Então, aqui eu trouxe para vocês... eu não coloquei aqui o MEI, tá? Só para contextualizar. Agora que eu bati o olho e lembrei. Então, aqui, primeiro, empresário individual. O empresário individual foi a primeira modalidade de organização, né, de empresa com apenas um sócio, né, só o empresário mesmo. E como ele foi aberto para suprir essa necessidade, esse tipo de empresa essa classificação de empresa, na verdade, foi aberto para suprir essa necessidade, ela veio com alguns déficits, tá? Então, o empresário individual lá, antes da empresa fácil, o ato constitutivo do empresário social era o requerimento do empresário. Em caso de endividamento, o empresário, o sócio da empresa individual, ele responde tanto com o capital da empresa, quanto com o patrimônio do seu CPF. Esse tipo de empresa, segundo o Código Civil, não pode ter profissões regulamentadas, tá? Mas também não há um valor mínimo de capital a integralizar, né? R$1.000 para frente pode integralizar. Acho que é isso. E em relação ao empresário individual de responsabilidade limitada, que é a AIRELI, ela veio para suprir as necessidades do empresário individual, tá? Então, o empresário individual de responsabilidade limitada tem, em caso de endividamento, a empresa vai responder apenas com o capital social da organização. Não vai unir o patrimônio do sócio com o da empresa. Mas, para isso, é necessário integralizar 100 vezes o salário mínimo vigente do país, tá? Então, para que haja essa abertura à constituição dessa empresa, pede-se isso. Mas, nesse tipo de empresa, pode, por exemplo, existir a atividade de profissão regulamentada. Médico, nutricionista, advogado e etc. Tá? E, por fim, a mais novo tipo de sociedade, a sociedade unipessoal, que é uma sociedade de uma única pessoa, tá? Este tipo de sociedade, ele veio aí para suprir todas as necessidades que nós tínhamos em relação aos empresários individuais, né? Aquelas empresas de um sócio só. Então, a responsabilidade é limitada, em caso de endividamento, responde apenas com o capital social da empresa. Não existe um valor mínimo de capital social, e engloba tanto atividades de comércio, produção, serviços de forma geral, tanto regulamentado como não regulamentados, tá? Então, a sociedade unipessoal
veio para suprir as necessidades do empresário individual e do empresário individual em responsabilidade limitada, conhecido também como EIRELI. E hoje em dia, confesso para vocês que tanto o empresário individual como a EIRELI acabaram caindo em desuso. Nós utilizamos mais a sociedade unipessoal para abertura de firmas, tá? Vamos lá, então. 9. Assinale a opção que corresponde ao conceito de empresário. Então, pessoal, quando a gente fala empresário, empresário é aquele que não tem uma profissão no qual ele vai responder e vai exercer aquela atividade profissionalmente. A profissão do empresário é exercer profissionalmente atividade econômica, tanto de produção de bens ou de serviço, que vai fazer com que haja um giro, para que haja aí uma dinâmica, né, na economia e no desenvolvimento da sociedade. Então, o conceito de empresário é esse, tá? Eu exercer uma profissão, tá, de forma, né, não levando em conta aí questão de ser bacharel, de ser formado, não. Exercer profissionalmente atividade econômica organizada para produção de bens ou serviços. Bom? 10. Só um pouquinho. Referente, ao, né? Não o objetivo. Ao objetivo da contabilidade avançada, assinale a resposta correta. Então, vamos lá. Afirmativa A. Nasceu em 1976 com o vigor da Lei 6.404 de 76. Exatamente, até meados de 1976, nós vimos que nós só tínhamos a legislação tributária que regia toda a nossa contabilidade, né? E a partir de 1976, veio também a legislação societária. E com a legislação societária, nasceu aí a contabilidade avançada, que, né, veio para trazer mais, como eu vou dizer para vocês, mais informações em relação a como as operações e as transações das grandes corporações, das corporações de capital aberto, devem ser desenvolvidas e devem ser fiscalizadas e normatizadas, tá? Então, a resposta correta é a A. 11. Referente ao empresário individual, assinale as afirmativas, então vamos lá, as afirmativas incorretas. A. Pessoa jurídica que deve fazer o registro no cartório civil. Incorreto. O único tipo de sociedade que deve fazer seu registro do seu ato constitutivo no cartório civil é a sociedade simples, tá? B. Não possui limite de faturamento, mas se estiver no Simples Nacional, o limite de faturamento anual é 4.800.000. Certo? É isso aí mesmo. Não possui limite de faturamento, tá? Mas se estiver no Simples, se estiver enquadrado nessa tributação, pode faturar no máximo até 4.800.000. C. Prestação de serviço de profissão regulamentada pode ser empresário individual. Não pode, segundo o Código Civil. Já falei isso para vocês em aula e vou repetir aqui. Segundo o Código Civil, na prática não se aplica. Eu consigo abrir empresário individual de contador, de advogado, de médico, disso, daquilo, tá? Consigo bem tranquilo. Hoje em dia não se abre mais porque a Unipessoal veio para acabar com esses outros dois tipos de empresa sem sócio, vamos dizer assim, tá? Mas consegui abrir sim, inclusive tenho. Tá? D. A responsabilidade dos sócios é até o montante do seu capital social. Errado. O empresário individual responde tanto com seus bens pessoais, quanto com o capital social da empresa. Tá? Então, são essas três. A, C e D. 12. Em relação aos tipos de empresas sem sócio, assinale assinale as afirmativas corretas. A. Empresário coletivo, nem existe. B. EIRELI, isso aí. Empresário individual de responsabilidade limitada. C. Empresário individual,
Isto aí. Sociedade simples não se trata de uma empresa sem sócios. Então, as respostas corretas são a B e a C. Essa aí estava fácil, né? 13. Referente ao empresário individual de responsabilidade limitada. A, conhecida também como, deixa eu até colocar aqui entre parênteses, EIRELI. Assinale a opção correta. Responsabilidade do sócio, em caso de endividamento, será até o montante do seu capital social e patrimônio pessoal. Não, a EIRELI tem que integralizar 100 vezes o salário mínimo vigente. Então, não responde com patrimônio pessoal, apenas com o capital social da empresa. B, o capital social mínimo a integralizar é de R$1.000. Não, o capital mínimo a integralizar é 100 vezes o salário mínimo vigente. C, empresários que possuem atividade de representação comercial não podem ser registrados nesse tipo de empresa. Pode sim. E D, o empresário, em caso de endividamento, responde apenas com o valor do seu capital social. Isso aí. A resposta certa é a B. 14. Referente à sociedade simples, assinale F para falso e V para verdadeiro. Então, vamos lá na primeira. O registro mercantil é feito na junta comercial. Não. Para a sociedade simples, o registro mercantil é feito no cartório de pessoa jurídica. Então, a B é falsa. A B. A afirmativa 1 é falsa. 2. Responsabilidade solidária dos sócios na integralização do capital social em caso de endividamento. Verdadeira. Não apenas na sociedade simples, em todos os tipos de sociedade, exceto sociedade anônima, todos nós temos responsabilidades solidárias com relação ao nosso sócio. Tá? Então, abriu eu, a Jussária e o Douglas uma empresa. E eu não integralizei o capital social e acabou que a gente faliu porque fez muito investimento, não desenvolveu o plano de ação, não tinha muita estratégia no mercado e a gente faliu. E falta pagar algumas dívidas aí na organização. O Douglas e a Jussara precisam responder solidariamente pela integralização da minha parte do capital social que eu não integralizei, tá? Porque juntos nós assinamos o contrato social. Então, eles respondem solidariamente por mim, né? Que, vamos dizer assim, avacalhei aí com a organização. 3. Atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Não. A sociedade simples, ela presta apenas serviços, e serviços, né, direcionados, relacionados à profissão dos sócios, tá? Serviços regulamentados. Por isso, a 3 é falsa. 4. Impossibilidade de excluir sócios da participação dos lucros ou perdas. Verdadeiro. Não só a sociedade simples, mas como as demais sociedades. Eu não posso excluir os meus sócios da participação dos lucros ou das perdas da organização. Tá? A partir do momento que eu fiz o investimento, eu estou à mercê tanto de receber quanto de perder o investimento que eu fiz. Depois, os sócios exercem a sua profissão ou prestam serviço de natureza pessoal. Exatamente, é isso aí mesmo, prestam serviços de sua natureza profissional ou pessoal. Depois, atividade voltada ao comércio, errado. É uma atividade voltada apenas à prestação de serviço, por isso que a de baixo está certa. Atividade voltada à prestação de serviço. 15. Em quais situações havia obrigatoriedade de auditoria no Brasil? Até meados de 1970? Então, quando eu ia fazer algum tipo de alteração no meu estatuto social, eu tinha obrigatoriedade de passar por auditoria. Dependendo do pedido de crédito que eu fazia, instituições financeiras, né, me solicitavam o parecer da auditoria, que ainda também não era padronizado, não sabia ao certo como deveria ser feito. E as subsidiárias de multinacionais que estavam alocadas no Brasil precisavam auditar
essas organizações periodicamente, as demonstrações financeiras dessas organizações periodicamente. Tá? Então, eram nessas 3 situações aqui que havia a obrigatoriedade da auditoria no Brasil. Aí aqui é 16, essa é bem legal. O que é a primazia da essência sobre a forma? A primazia da essência sobre a forma, ela defende o seguinte, que a essência de determinada operação, o registro de determinada operação, pelo que de fato está acontecendo, pelo que de fato está refletindo na empresa, ela é mais válida, tem mais valor do que seguir regras, seguir normas, seguir legislações engessadas que talvez vão ter dificuldade de expressar realmente aquilo que está acontecendo na organização, que realmente aquela transação traz para a empresa, né? Reflete na empresa. Então, é isso que a primazia da essência sobre a forma defende. Inclusive, a Lei 11.638 trouxe isso de volta ao Brasil. Porque até então, nós estávamos à mercê de legislação, 99% das nossas atividades, vamos dizer assim, do nosso serviço. Hoje em dia, o CPC traz formas mais flexibilizadas de nós fazermos os registros das operações e das transações que acontecem aí cotidianamente no mercado, né, em relação às organizações nas quais nós trabalhamos ou somos responsáveis, tá bom? 17. Antônio Passaperna, sócio de uma empresa comercial, emitiu um cheque seu, particular, para pagamento de uma duplicata emitida contra sua empresa. Seu contador discordou de tal fato, pois feriu o princípio fundamental, que é o princípio da entidade. Por quê? Porque eu não misturo o meu patrimônio pessoal com o da empresa, e nem o patrimônio da empresa com o meu pessoal. Cada patrimônio é individualizado. Tá? 18. Uma sociedade comprou um quadro por 15 mil e um dos donos da empresa alertou o contador que o mercado avalia a peça por 37 mil. Com qual valor será registrado na contabilidade? Sempre pelo valor pago, pelo valor original, pelo valor no qual eu adquiri o bem, pelo valor que saiu do meu caixa, do meu banco, ou que ainda, né, vai sair aí para as duplicatas que eu assumi, por exemplo, a pagar. Então, a questão certa é a 15, a C, 15 mil reais. 19. Qual o princípio deve ser seguido na contabilização do exercício anterior? Então, nesse exercício aqui do quadro, nós seguimos o registro pelo valor original. E a 19 pergunta o quê? Em relação à atividade 3, qual a convenção deve ser seguida? A convenção da objetividade, que ela fala que o lançamento precisa ser neutro, não pode ter viés do mercado, né? Não posso aumentar ou diminuir o valor conforme vieses do mercado e que de fato não ocorreu, que a essência de fato não ocorreu, tá? Então, a 20 é a tá bom? É só até a 20 mesmo? Então, galera, é isso aí. Alguma dúvida em relação à nossa revisão? Tá tudo claro? Como é que tá? Só na Tudo prova certo. agora. Só na prova, galera, sofrimento bem, né? A prova nesse estilo aí, hein, professor? Sim, pode deixar. Umas 10 questões a menos, né? Ah, sim, eu ia falar que ia ter umas 10 a Umas mais. 15 a menos. Que isso, professora. Foi 2 dias para fazer isso aí. Sim, olha só, já mastigamos o conteúdo aqui hoje, nem vou mais precisar estudar para a prova. Tá dada essa prova aí. Não, galera, vai ter aí em torno de umas 15 questões, 17, agora falando sério, tá? Não vai ser nada de muito grande, não. Podem dormir tranquilos.
Ah, bom. Fiquem sossegados em relação a isso. Oi, Jussara. Já tá bom. 15 no máximo, acho que já chega. Perdemos umas 5 questões ali, tá ótimo já. Ó, viu? Já estão saindo no lucro. Eu já estava pensando em aumentar a 5. Não. Mas Então- a prova vai por uma semana, assim, fica lá? Não. Só as 4 horas. Ó, vocês têm 4 horas, vocês não têm prova. Vocês só pensam, é só a minha disciplina. Só a segunda-feira de noite, só eu. Ou tem mais alguém? Contabilidade avançada não é no segundo também? Não sei. No terça? Ah, é que você faz duas. Vai ter que pensar em mim também, professora. Eu não sou não. Então tá bom, gente. Vai ser aí 15, 17, tá? Podem ficar tranquilos. Na sua maioria vão ser objetivas. Lembra que eu falei? Prestem atenção no enunciado para ver se vocês não têm que marcar mais de uma, se é certa ou se é correta ou incorreta. Se atentem a isso, façam devagarzinho, com tranquilidade. Qualquer dúvida, que realmente seja uma dúvida, que não seja questão de interpretação, tá? Não é, prof, responde para mim, vocês me chamem, tá? Podem me chamar que eu estarei à disposição de vocês. Combinado? Show de bola. Então, Combinado. Ó, prof, eu tenho prova de contabilidade avançada, dia 27. O pessoal tem outra prova também, então seja bem boazinho. tá bom, então, você é bem boazinha. Eu preciso escolher qual das duas eu vou ser boazinha, se vai ser na de teoria ou se vai ser na de avançada. Nas duas? Produto em embalo. Então, vamos lá. Galera, então me despeço de vocês, tá bom? Se tem alguma dúvida aí, aproveitem, levantem a mão, digitem no chat, estou à disposição. Se não, podemos finalizar a aula. Desejo a todos aí um ótimo feriado, bastante estudo, eu posto, né? Porque quinta-feira começa as aulas, começa as provas. E uma ótima semana de provas, uma ótima restinho de semana, tá bom? Fiquem bem e estudem que segunda-feira tem prova. Pode deixar. Então tá bom. Tchau, galera. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau nada, Jussara. Tem aula agora. Eu ia te falar agora, você vai começar logo a aula de lá, será? Eu não sei, eu vou mandar lá no grupo para ver. Tá. Se o pessoal já quer começar por mim, a gente já emenda e já começa, mas vamos ver Tá, então como é que a galera vai ir. Beleza? Já aviso lá no grupo daí. tá bom. Até depois. Até.